Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar de pé. Mas antes, cumprimente seu irmão. Diga para ele como eu estou feliz de te ver aqui, meu irmão. Que alegria estar com você nessa noite. E aproveite para declarar uma palavra sobre a vida dele, amém? Aproveite essa oportunidade, fale algo para ele, uma palavra vinda do Pai. Profetiza sobre o seu irmão, declare vida, declare cura, declare vitória sobre o seu irmão nessa noite, amém? Vamos fazer isso? Vamos circular declarando palavras poderosas uns para os outros essa noite, amém? O Espírito de profecia venha sobre nós, as palavras venham sobre nós. E a gente começa a declarar sobre os nossos irmãos algo sobrenatural. Nesse ano do sobrenatural, em que nós viveremos isso, nós caminharemos no sobrenatural. Então declare sobre o seu irmão nessa noite, amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem grandes coisas para fazer, para realizar em nós e através de nós. E nós, ó Pai, estamos aqui com corações abertos, prontos, receptivos, para receber do Senhor direções, orientações de como vamos caminhar, do que falar, do que ouvir. Pai, queremos ouvir o Senhor. E nessa noite, queremos viver algo novo. Queremos viver algo novo. Estamos aqui na expectativa, com corações abertos, prontos para receber o novo do Senhor. Aquilo que o Senhor tem dito, aquilo que o Senhor tem declarado. Nessa noite nós tomamos posse. Queremos algo novo, queremos algo novo. Um vinho novo sendo derramado sobre as nossas vidas, ó Pai. Uma nova unção sobre as nossas vidas. Novos ares, novos sonhos. Tudo novo. Queremos viver algo novo. A palavra do Senhor diz que o Senhor está fazendo uma coisa nova. E nós queremos perceber essa novidade. Nós queremos estar atentos e conscientes do que o Senhor está fazendo em nós, do que o Senhor está fazendo na FAI, do que o Senhor está fazendo através de nós. Queremos estar conscientes, ó Pai. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos sentir a Tua presença. Queremos ver o Senhor. Queremos ouvir o Senhor, ó Deus. Queremos a Tua presença. Queremos a Tua presença. Nos escondemos em Ti nessa noite. Nós deixamos para fora toda ansiedade, toda preocupação, toda inquietação. Nós lançamos sobre o Senhor. Nos escondemos em Ti nessa noite. Nos escondemos na Tua presença. Neste lugar, nós queremos ouvir o Senhor nessa noite, Pai. Eu oro, Senhor, para que nós tenhamos experiências novas contigo, ó Deus. Experiências novas com o Senhor. Queremos o sobrenatural. Oramos e clamamos pelo sobrenatural. Queremos caminhar no sobrenatural. Queremos mais de Ti, ó Deus. Mais da Tua presença, Pai. Mais de Ti. Aumenta a sede, aumenta a fome, aumenta o desejo pela Tua presença. Aumenta a fome, aumenta a sede, aumenta esse desejo pelo Senhor. Aumenta esse desejo em Te ouvir. Aumenta o desejo em nós por essa conexão íntima. Que nada nos distraia, mas que a nossa conexão fique cada vez mais íntima, mais próxima. Aumenta esse desejo em nós, ó Pai. Aumenta essa fome, essa sede, essa vontade, Pai, de caminhar,
de caminhar no sobrenatural, que a gente veja e fale: eu quero isso, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de Ti. Queremos mais do Senhor. O Senhor tem tanto, 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 tanto para fazer em nós, tanto para fazer através de nós, tanto. A gente não consegue nem mensurar tudo que o Senhor deseja derramar em nós. Oh, Pai, nós desejamos o Senhor, desejamos a Tua presença, Deus. Oh, Paizinho querido, oh, Pai, que venha sobre nós o espírito de ousadia, de coragem, para que a gente faça aquilo que o Senhor tem nos direcionado a fazer. A Tua palavra diz que em Deus faremos proezas, em Deus faremos proezas, em Deus alcançaremos vitória, em Deus faremos, em Deus faremos, em Deus faremos, em Teu nome, em Teu nome, em Teu nome faremos, em Teu nome caminharemos, em Teu nome curaremos enfermos, em Teu nome expulsaremos demônios, em Teu nome faremos, em Teu nome, Jesus, em Teu nome, Jesus, em Teu nome, Jesus. Aumenta essa consciência, Pai, que nós estamos altamente capacitados pelo Senhor, pois o Espírito Santo de Deus habita em nós. O poder de Deus, o próprio Deus habita em nós. Somos capacitados. Oh Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Nos reveste de força, de coragem, Pai. Em nome de Jesus, que possamos caminhar com ousadia, crendo nesse poder que habita em nós. Oh Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, Rio do deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, Rio do deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Mas aqui, tocando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te
Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia. 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 Confiando em nosso Deus, meu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé, se exércitos contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Declare nessa noite, quando vier a imensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com quando Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh Deus, confiando em ti, Jesus, confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos
palavra. O Senhor tem confirmado com várias palavras que os inimigos que nós tivemos no passado, nós não tornaremos a ver. Ficarão lá no passado. Amém? É que o Senhor está nos propondo uma coisa nova. É como se ele dissesse assim: eu vou para este lugar, no novo de Deus. O que ficou lá, eu nunca mais vou ver. Quantos creem nessa palavra? O Senhor tem falado isso conosco, confirmado. Ele tem algo novo. Nada, nenhum inimigo seu que vem te atormentando, te incomodando, te preocupando, te estressando, vai ficar lá atrás no passado. Vocês não tornarão a ver esses inimigos. Seus inimigos foram derrotados. Eles não têm mais poder de te incomodar, de te perturbar. Declara essa palavra. Se ainda há algo que ainda está incomodando em você, você fala: Deus, desde o ano passado isso está me perturbando. Tem 5 anos que eu estou com isso. Tem anos que eu tenho sentido isso. É o tempo do novo do Senhor para nós. Essa é a palavra. Os inimigos que nós vimos no passado, nós não tornaremos a ver. Amém? Amém? Então, se existe algo ainda, deixa no passado. Porque é você que tem que ir lá buscar esse inimigo. Porque está lá atrás. Lá atrás. Está lá. O Senhor, Ele está fazendo uma coisa nova. O Senhor está fazendo algo novo. O Senhor está fazendo algo novo. O Senhor está fazendo algo novo. E nem os seus inimigos passaram para essa fase, não. Essa etapa é outra. Amém? Outra fase, outra etapa, outro tempo, outra vida, novos ares. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Declare sobre seu irmão nessa noite. Seu Ele, seus inimigos cairão. Seus inimigos estão vencidos. Já foram vencidos lá na cruz. Jesus já venceu os nossos inimigos. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia! Glória a Deus. Me escutas quando clamo.
curando todo meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Nós declaramos: creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu dependo de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a vida. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Enquanto nós declaramos que nada é impossível para ti, você pode ofertar e dizimar com alegria, celebrando esse momento. Celebrando esse momento que nós temos de semear. Amém? E nós declaramos que nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Chamar aqui as nossas crianças, vamos orar por elas, vamos abençoá-las, elas também, ali que elas estão com
Casa de fora, aleluia, glória a Deus. Muito bem, vamos orar por eles, estenda as suas mãos para cá. Pai, nós te agradecemos pela igreja de crianças, por aquilo que o Senhor tem plantado nos seus corações, por aquilo que nós entendemos e que pela fé nós já vemos homens e mulheres, ó Deus, mudando a atmosfera do lugar onde estão, trazendo o reino do Senhor, mudando o comando, ó Deus, das posições-chave nessa cidade. Por isso, desde já, nós nos abençoamos, crendo, ó Deus, na obra que o Senhor está fazendo e continuará fazendo por intermédio das suas vidas, e as abençoamos agora em nome de Jesus. Aleluia. Podem ir lá para a igreja de vocês, os irmãos podem se sentar. Aleluia. Bem, irmãos, estamos começando a caminhar no ano. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente diz que o ano só começa depois do Carnaval, e vai ser então no próximo final de semana, e aí então estaremos caminhando naquele ritmo que Deus nos tem dado. Lembrando os irmãos que domingo que vem nós não teremos culto presencial, né? É dia 11, a gente vai fazer só a transmissão. Vamos aproveitar para fazer o nosso congresso de verão. Vou compartilhar com vocês no grupo da igreja o que é que a gente vai estar fazendo nessa data, mas porque vai haver desfile aqui na avenida para preservar nossa integridade, dos nossos filhos, também do próprio prédio da igreja. A gente prefere fazer essa transmissão online, não haverá então encontro presencial. E aí então, no dia 18 de fevereiro, se Deus quiser, nós vamos implementar um novo horário, né, de encontro aqui para as crianças, para os adolescentes e para os jovens. Teremos também a nossa sala de ativação profética, começando às 17h30. Teremos o nosso curso essencial. Quero novamente frisar para os irmãos que ainda não fizeram inscrição, lá pelo grupo da igreja, você pode entrar e preencher o questionário. A gente quer caminhar como toda igreja, para nós vai ser motivo de grande alegria. E hoje a gente vai então poder caminhar com toda a igreja, alinhados, para fazermos uma igreja baseada nos dons ministeriais que Deus tem distribuído aqui para nós. Vamos para a palavra de hoje. Abra comigo sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, o verso de número 20. Filipenses capítulo 3, verso de número 20. Diz assim o texto: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos nessa hora meditarmos na Tua Palavra, pedimos que Teu Espírito Santo venha lançar sobre nós luz e entendimento, que haja sobre nós a revelação dessa Tua Palavra, para que caindo no nosso coração venha produzir vida, venha nos colocar em uma posição de ativos, caminhando em tudo aquilo que o Senhor de fato tem para nós, no ano do sobrenatural, aonde o Senhor nos tem dito: santificai-vos, porque amanhã eu, Senhor, farei maravilhas no meio de vós. É tudo que nós cremos, tudo que nós oramos, é a direção que nós estamos caminhando. Queremos de fato ver como uma igreja pulsante, viva, uma igreja que entende a Tua Palavra, recebe, a absorve e a coloca em prática, e aí então queremos caminhar nessa hora. Por isso, Pai, nós nos levantamos contra todo dardo inflamado do maligno, toda seta na mente dos Teus filhos. Nós agora neutralizamos em nome de Jesus. Senhor, e queremos levar cativo o nosso pensamento ao Senhor, para que tudo aquilo que vier à nossa mente seja algo relacionado ao Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos derrubar toda e qualquer barreira, toda interferência das trevas. E nós agora nos aliamos e aliançamos com o Senhor para vivermos, ó Deus, e desfrutarmos da Tua Palavra nessa noite. Por isso nós oramos agradecidos em nome de Jesus.
Amém. Irmãos, a palavra diz que a nossa cidadania, essa talvez não é uma palavra muito comum e corriqueira nos nossos dias. Domingo passado, quando falava sobre o reino, eu ainda quero estender essa palavra, porque eu entendo que Deus está ministrando para a nossa vida. Se a gente tiver um entendimento, quer fazer parte do reino, porque Jesus nos ensinou a orar, venha o teu reino. O reino é um ponto crucial no Evangelho. Mas hoje eu queria trabalhar um pouquinho sobre esse tema. A Bíblia diz que nós somos, a nossa cidadania, porém, está nos céus. Paulo traz para a gente uma afirmação muito contundente. Semana passada, quando nós estudamos sobre o reino, o que eu trouxe para os irmãos aqui, Jesus fez ali em Mateus capítulo 13, parábolas comparando o reino de Deus a algumas situações, a uma semeadura. E Jesus falou que sempre a gente vai enfrentar alguma batalha, alguma oposição para que o reino de Deus não seja pleno na nossa vida. Vimos semana passada que o diabo tem os seus filhos, são filhos do malignos que são implantados juntamente com o reino para tentar barrar o reino na nossa vida. Vimos também que os demônios vêm tentar arrancar a semente. O reino de Deus é como uma semente que é lançada, mas sabemos que o diabo está focando em todo o tempo e ele tem colocado seus olhos sobre aquilo que é falado para ele tentar roubar, porque se isso se torna uma realidade no nosso coração, é algo poderoso e que vai de fato mudar a circunstância ao nosso redor, e o diabo não quer que essas coisas aconteçam na nossa vida. E a Bíblia diz então que a nossa cidadania está nos céus. O que é que Paulo está querendo dizer que a nossa cidadania está nos céus? Quando a gente fala sobre cidadania, uma outra palavra que vem junto também é a palavra pátria, porque pátria diz respeito à nossa cidadania. Paulo está dizendo então que a nossa cidadania está na nossa pátria. E aonde que é a nossa pátria? A nossa pátria, ela é celestial. Paulo começa a trazer para a gente o desenvolvimento de algo que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. E pátria é o país ou estado em que cada um nasceu e ao qual pertence o cidadão. Esse texto diz para nós então que nós pertencemos aos céus. Aleluia. Paulo está dizendo então que nós pertencemos aos céus. A nossa pátria, ela é celestial. Mas talvez a gente, como igreja, ainda não entende essa realidade do que a Bíblia traz para nós. Esse conceito de que pátria é o país ou estado em que cada um nasceu, ao qual pertence o cidadão, fala para a gente então sobre o que Paulo está dizendo sobre a nossa cidadania. E esse é um conceito importante e fundamental. Eu queria compartilhar um pouquinho disso com vocês essa noite. É um patrimônio natural a nossa cidadania, um patrimônio gracioso, e isso tem para nós um valor excepcional, que nos garante como cidadãos privilégios e direitos singulares, estabelecendo responsabilidades também que nós temos. Todas as vezes que nós falamos de cidadania, cidadania remete para a gente privilégios e direitos. A cidadania está falando para a gente em todo o tempo que nós, como cidadãos, nós temos direitos e nós temos privilégios e nós temos também deveres para com a cidadania da qual nós fazemos parte. E é muito interessante que Paulo sabia exatamente qual era o valor de uma cidadania. Paulo, ele era um cidadão romano. Paulo tinha o que nós chamamos hoje de dupla cidadania. Paulo, ele era judeu pelo nascimento da sua mãe, mas ele era romano por conta do nascimento do seu pai e da cidade de Tarsis, aonde ele nasceu. E é o apóstolo Paulo que está dizendo para nós, olha, a nossa cidadania está na nossa pátria e vem dos céus. Paulo começa a trazer para a gente algo que ele havia experimentado, e Paulo, sabendo que ele também tinha a sua cidadania, ele a usou em seu favor. Eu queria que você lesse comigo agora Atos capítulo 22, o verso de número 22, para a gente começar a entender, desembolar um pouquinho essa questão de cidadania, de pátria, para que a gente tenha um entendimento. Porque, irmãos, guarde bem isso, no ano do sobrenatural, se nós não soubermos que a nossa pátria está nos céus,
que nós somos cidadãos celestes, nós não conseguiremos viver tudo que Deus tem para nós. Então Paulo, que diz que faz essa afirmação, ele usa a sua cidadania e ele entende que a sua cidadania natural tem repercussão na sua caminhada, mas ele também diz que a nossa cidadania espiritual pode mudar com efetividade as coisas que estão ao nosso redor. Atos 22, olha que coisa, o que aconteceu, e Paulo, ele então usa aquilo que ele tem em seu favor. Diz assim: a multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Só para encurtar para os irmãos, Paulo que está preso, está fazendo um discurso para os judeus que ali estão, e o versículo anterior ele diz que Jesus o chamou para pregar o evangelho para o gentio. O judeu não entendia de forma alguma o que era o evangelho da graça, a inclusão agora que Deus não tinha mais aliança com a nação de Israel, nem com outra nação. Deus agora tinha uma aliança com o seu povo, com a igreja, e eles então não entenderam. Então diz o texto, a multidão ouviu Paulo até que ele disse isso. Então, até ali eles ouviram. Então, todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando as suas capas, lançando poeira ao ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma com ele. Para um pouquinho, acompanhe o texto comigo. O comandante, então, ele ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza açoitado. Primeiro, o comandante diz: primeiro dê um corretivo nesse homem, açoitem ele, depois vocês o interroguem para saber o que é que está acontecendo. Verso de número 25. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava. Centurião era o líder de 100, era um comandante do exército, e ele diz o seguinte: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado. Presta bem aqui, irmãos, olha a pergunta de Paulo, está aqui no travessão ali, Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado. Verso número 26. Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante: que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. A gente talvez, irmãos, não consegue entender ou dar o dimensionamento para que aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito. Irmãos, nós precisamos um pouquinho largar a terra e colocar a nossa mente nos céus. A Bíblia diz que nós somos cidadãos celestiais, porque a nossa pátria é celestial. O comandante está dizendo aqui: eu adquiri a cidadania romana, pagando um alto preço. Olha o que Paulo diz: eu a tenho por direito de nascimento. A Bíblia está querendo dizer alguma coisa para mim, para você. O fato de eu ser crente, nascer de novo, irmãos, isso não é um acaso. Sabe qual é o problema? O problema é que nós não nos ligamos nessas coisas que Deus tem para a nossa vida. Continuando, só para terminar aqui o texto, aí depois eu falo mais um pouquinho. Verso número 29. Os que interrogavam retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Em cidadão romano, na época de Paulo, você não toca, você não bate, você não açoita, você não faz qualquer coisa sem que tenha cumprido como cidadão todo o processo legal. O homem tremeu de medo nas bases, porque Paulo tinha isso por nascimento. Paulo, ele tinha isso carregando consigo, e era algo do qual ele não poderia abrir mão, era algo que ele não podia simplesmente deixar para lá e esquecer aquilo que estava acontecendo.
Paulo, ele então sabia o que significava ser um cidadão romano. Ele, nos dias da sua vida aqui na terra, entendeu bem o que é que significava uma cidadania para ele. E aí então Paulo pôde muito bem trabalhar sobre um aspecto de cidadania celestial, porque ele entendia o que era ser um cidadão na terra, e ele sabia muito bem utilizar dos seus direitos como um cidadão. Vamos falar um pouquinho sobre nós aqui que vivemos no Brasil. Como que é que nós tratamos a nossa cidadania? A primeira pergunta que eu quero fazer: será que nós temos consciência de que somos cidadãos brasileiros e de fato o que isso representa? Ou talvez isso para a gente não tem tanta importância. Eu, fazendo uma leitura e um levantamento sobre o tema, eu pude encontrar uma seguinte afirmação: é lamentável que nos dias que correm acentua-se em todas as áreas do comportamento humano o mau exercício da cidadania, sem que se lhe dê o respeito que merece. Um texto está falando exatamente que nós não damos o respeito a que uma cidadania merece. A afirmação ainda diz o seguinte: o seu exercício tem sido de modo relaxado e desprezível. Alguém escreveu isso sobre nós, brasileiros. Primeiro, nós não damos o respeito que a nossa cidadania merece. A segunda coisa, ele diz que a cidadania brasileira tem sido tratada de um modo relaxado e desprezível. E aí o texto continua ainda dizendo, afirmando o seguinte: o que resulta disso é uma nação desordenada e caótica, onde os valores morais e espirituais se anulam. O que o texto está dizendo é que a partir do momento em que a gente não tem consciência de que nós somos cidadãos, não exercemos a nossa cidadania, a tratamos com desdém, o resultado de uma nação em que os seus cidadãos não se preocupam com a sua cidadania é que essa nação se torna desordenada, se torna uma nação caótica. Haja vista que nós estamos vendo, estão querendo desconstruir os valores da nossa nação. A nação brasileira, ela foi construída em cima de valores, e a partir do momento que você tira esses valores, que a gente já não sabe mais o que é certo, o que é errado, nós estamos vendo a nação ficar de uma maneira desordenada, estamos vendo o caos muitas vezes se estabelecer, onde valores morais, e principalmente os valores espirituais, eles se anulam. A cidadania não é exercida na dimensão correta dos valores que a caracterizam. A irresponsabilidade é notória nessa área. Perdem-se então os preciosos privilégios e os direitos que dela advêm. E aí então exibimos uma nação melancolicamente enfraquecida e desmoralizada, sem expressão e sem respeito. Quando eu li esse texto que eu compartilho com vocês, isso me chamou a atenção e algo no meu espírito começou a se mover. Porque, irmãos, uma coisa que nós entendemos e que Deus tem ministrado para nós aqui no âmbito sobrenatural, Deus de fato, Ele vai fazer, porque Deus é um Deus gracioso, a obra de Deus é dele. Quando Deus libera uma palavra, Deus só precisa encontrar corações que estão dispostos a se alinhar com aquilo que Ele falou, para que essas coisas aconteçam na nossa vida. E aí a gente vai ver que quando a cidadania ela é mal exercida, a nação se torna falida. Falando um pouquinho do Brasil, o Brasil perdeu com o tempo essa noção de cidadania. Talvez aqui, o grupo que está aqui dentro hoje, né, a maioria deles, os nossos jovens aqui não fazem ideia do que significa. Nós pelo menos tivemos aula na escola sobre educação moral e cívica. Pelo menos nós sabíamos algumas coisas pertinentes à nossa pátria. Nós pelo menos cantávamos o hino nacional, ficávamos em fila. Eu me lembro que o governo dava para a gente material escolar, e na contracapa do caderno, virando ele, né, a última folha tinha um hino nacional, e nós fazíamos esse tipo de coisa. A partir do momento, irmãos, que valores vão sendo deixados de lado,
onde a gente não consegue entender absolutamente mais nada acerca da nossa nação, se nós não entendemos o que significa ser brasileiros, se nós não entendemos os valores, quando a Bíblia fala que nós somos cidadãos celestiais, por que isso vai nos tocar? Qual é a representatividade que isso tem para nós? Cidadão celestial, o que é? Tanto faz, como tanto fez. E aí a gente então começa a levar as coisas, as declarações das palavras que Deus trouxe para nós, a gente deixa elas sem valor. Se nós não entendemos a cidadania terrena, nós não entenderemos a cidadania espiritual. E é aqui um ponto que eu queria colocar para nós, igreja, nessa noite, nesse ano, aquilo que Deus de fato tem trazido no meu coração. Infelizmente essa tem sido a figura. Nós lemos uma nação que ela de fato vai acabar desmoralizada, sem expressão e sem respeito, se ela não tiver uma noção clara da sua cidadania. Nós tratamos as coisas com desdém, nós não nos importamos com nada do que acontece. Outro dia eu vi alguém colocando, não sei se em qual rede social, mas alguém havia alterado a bandeira nacional, havia colocado cores na bandeira nacional que não pertencem a ela, e ele está dizendo assim: aonde está o exército brasileiro que tem que defender os símbolos brasileiros, sendo que o maior deles é a bandeira? Todo militar precisa prestar continência à bandeira e o hino nacional, onde se toca, ele tem que fazer posição de sentido. Ele disse: aonde estão os patriotas que deixam uma coisa dessa acontecer e não sobem de lá e não arrancam essa bandeira? Muitas vezes essas coisas vão diluindo e vão se perdendo, e aí então as pessoas não começam mais a trabalhar em cima daquilo que tem que fazer. Nós precisamos ter a consciência clara quando a Bíblia diz sobre cidadão, cidadania. Isso é algo muito valoroso. Talvez para nós de Minas Gerais, né, uma coisa que é conhecida é que o pessoal, principalmente do norte de Minas, eles têm lá invadido muitas vezes os Estados Unidos, se tornam uma grande mão de obra, e a única coisa que eles desejam é ter uma cidadania para entrar na América, porque eles entendem, se for trabalhar nos Estados Unidos, não importa se eles trabalham limpando casa, varrendo chão, limpando telhado, tirando neve, etc. e tal, trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, mas na cabeça deles é o sonho que eles querem, e muitos vão para lá. Às vezes eles valorizam esse tipo de coisa. E uma coisa que Deus começou a falar comigo é que se a gente não tiver o entendimento de que a nossa cidadania, ela é celestial, nós não conseguiremos usar e desfrutar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Paulo, que falou para a gente sobre a cidadania celestial, teve esse exemplo. Na hora que ele estava para ser preso e açoitado, ele disse: ei, calma lá, eu sou um cidadão, conheço os meus direitos. Você não pode bater em mim se não tiver um processo, e se no processo eu não for condenado. Isso dava para Paulo algumas regalias, inclusive para apelar ao tribunal de César, e foi o que ele fez. No momento onde havia se encerrado as instâncias naturais, ele disse: eu apelo para César. Cidadão romano poderia de fato fazer isso, ele entendia todas as coisas que caminhavam com ele. Irmãos, o que Deus tem trazido para mim, e eu não falo com medo, mas um temor no meu coração, é que talvez a gente não entenda, quando a gente fala do âmbito sobrenatural, o versículo que Deus nos deu é: santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. O fato de nós estarmos preparados e agirmos como cidadãos celestiais. E aí, fazendo um comparativo com essa triste realidade do Brasil que nós estamos enfrentando, estão quebrando preceitos, nós não sabemos mais sobre a questão de cidadania. Falei com Samuel esse ano fez 16 anos de idade. Nós vamos pegar essa nova identidade dele, vamos acertar isso. Eu falei: meu filho, nós vamos depois procurar justiça eleitoral, você vai tirar o seu título de eleitor e você vai votar esse ano, porque isso é algo que te faz um cidadão brasileiro que tem o direito de exercer o seu voto. E aí a gente precisa começar a incutir na cabeça dos nossos jovens, porque senão eles também vão crescer sem esses valores que nos foram tirados. Nós aprendíamos isso na escola, educação moral.
nos foi tirado, e cívica, por quê? Porque essas coisas não são importantes, não. São importantes que a gente seja brasileiro. E quando eu falo, irmãos, que o diabo, ele quer semear alguma coisa no nosso meio, ele quer semear exatamente o desânimo. Ele quer semear essas coisas para que a gente não viva como um cidadão pleno. E se a gente não viver como um cidadão pleno, nós não estaremos no gozo de todas as faculdades fazendo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E isso é um perigo. E aí eu começo a ver também que quando a gente faz um comparativo entre reino de Deus e igreja, nós perdemos muito foco de tudo aquilo que nós estamos fazendo, porque a igreja, ela também perdeu o seu valor. E é fácil quando a gente começa a ver que quando alguém está passando por qualquer situação, ou dificuldade, ou qualquer outra coisa, a primeira coisa que as pessoas descontam é na igreja. Ah, eu não estou gostando das coisas, então a pessoa deixa de frequentar a igreja, é muito simples. Ah, eu não estou muito feliz com isso, etc. e tal. Aí a pessoa, ela vai para a cama sem fazer o seu devocional, sem fazer a sua leitura bíblica. Ah, o dia foi corrido, eu não consigo orar. E aí a gente então deixa de orar. Nós somos um tipo de cidadão que não falamos muitas vezes a linguagem do nosso reino. Nós não nos comunicamos com o nosso Deus e Pai, com o nosso Senhor, que é quem governa, quem é o rei, quem está na frente. A gente vai deixando as coisas de lado. A gente não é generoso e a gente quer ver a bênção de Deus vindo sobre a nossa vida. Queremos e oramos para que Deus nos dê uma grande colheita, faça de nós grandes homens e mulheres, empresários, que Deus nos dê uma ideia disruptiva. Mas no primeiro momento o que a gente não faz é deixar as nossas contribuições de lado. Ah não, esse mês não dá, a coisa apertou, eu não quero saber, então a gente não entrega. E a gente precisa entender, irmãos, que para os princípios de Deus, que para as promessas de Deus se cumprirem na nossa vida, se nós quebrarmos esses princípios, as coisas não vão. Se você tem o dia tal para entregar o seu trabalho, que o seu chefe te pediu, se for necessário, você passa a noite em claro. Mas o culto, a gente não vem para assistir o culto, embora a gente grave, precisa ficar gravado mesmo, para que as pessoas alcancem, assistam, né? O culto não é um lugar que a gente vem para assistir culto, é um lugar onde a gente vem para entregar o nosso serviço a Deus. É tão interessante que a palavra culto em inglês é a palavra service, ou seja, serviço. Eles têm essa noção, nós perdemos isso. Ninguém quer vir à igreja prestar culto a Deus, prefere ficar em casa. Ah, porque está quente, porque choveu, porque está com dor de barriga. O dia que está quente, a gente levanta e vai trabalhar. O que a gente está dizendo para o nosso Deus? Olha, embora eu seja cidadão, eu tenho um compromisso com o Senhor, as coisas que eu faço é que revelam de fato aquilo que eu penso. Então, se eu estou um pouco cansado hoje, foi um dia difícil, eu prefiro ficar em casa. Mas se o seu menino chorou, passou mal a noite inteira, você saiu correndo com ele, passou a noite em claro no hospital, no outro dia você está às 7 horas da manhã, se é 7 horas da manhã que é o seu turno de trabalho. Então, essas coisas que a gente deixa de desvalorizar, a nossa conduta mostram isso. E o que Deus tem falado para nós é que se a gente tiver essa mentalidade distorcida sobre reino, irmãos, nós vamos ficar para trás. As promessas de Deus não nos alcançarão. Não é porque Deus prometeu, é porque se a gente for incoerente, Deus também precisa da nossa coerência em tudo isso que a gente faz. Entender e valorizar o fato de ser cidadão do reino, de caminhar junto, de estar fazendo as coisas. Por que é que eu posso passar a noite em claro para entregar um trabalho, um projeto, alguma coisa que me foi designada no outro dia de trabalho, e eu não posso parar simplesmente para ir e prestar um culto para o meu Deus? Ah não, eu presto em casa, eu presto na cama dormindo, eu faço as coisas de qualquer jeito, como se Deus pudesse aceitar a última coisa. Por isso que quando eu trouxe domingo passado aquela palavra, que para mim é uma palavra que traz revelação, em que o reino de Deus cresce como uma árvore, mas as aves estão ali olhando o que o diabo quer, é exatamente isso, essa mente distorcida nossa quanto à cidadania. Eu não vou no culto, porque qualquer outra coisa é mais importante para o culto. E tem gente que fica torcendo, puxa vida, podia chegar uma visita na minha casa para eu não ter que ir no culto. Puxa vida, poderia acontecer alguma coisa para eu não ir no culto? E a gente fica tentando arrumar essas desculpas, porque culto não é para a gente assistir, é para a gente vir entregar e adorar a Deus. Se a gente não tiver essa consciência de cidadania, que nós somos dos céus, e nós nos apresentamos aqui essa noite para honrar o nosso Deus, dizendo ao nosso Deus, olha, eu estou aqui. Quando a gente trata as coisas só menos,
Leitura da Bíblia, talvez faz uma semana, um mês, um ano que a gente não lê. A gente lê a Bíblia, é normal quando a gente vem na igreja. Isso mesmo, porque a gente projeta. Irmãos, não é que Deus vai ser mais ou menos Deus se a gente fizer isso. A questão somos nós. O cidadão precisa ser qualificado. O cidadão precisa estar em dia com as suas obrigações. Se qualquer coisa que é aberta, você fala, não, esse mês eu não vou contribuir, mês que vem eu não vou, eu também não vou. As coisas que a gente faz, elas são tão significativas. E aí o que a gente faz é que a gente não tem compromisso com a nossa nação. Eu estou dando um exemplo aqui de Samuel votar, mas tem muita gente que fala assim, sabe quanto que é a multa de você não votar? Se não aumentou, era 2 e alguma coisa. Vou votar? Vou sair da minha casa? Vou exercer o meu direito? Que nada. Depois eu vou lá na Justiça Eleitoral e pago uma multa de mixaria. E aí o fato de votar te dá algumas coisas. Se você passar no concurso público, você tem que estar em dia. Se você passar na faculdade pública, você precisa do seu comprovante em dia. Assim também no reino de Deus, irmãos, nós mostramos para Deus o quanto é que nós estamos dispostos ou não. Se minha primeira coisa, hoje eu não vou orar porque eu estava muito cansado, e Deus sabe, Senhor, Tu sabes todas as coisas. A nossa oração é simplesmente essa: Deus, muito obrigado, em nome de Jesus, amém, estou cansado, eu vou dormir. Qual é o tipo de cidadão que nós somos? Porque Deus trouxe, irmãos, para compartilhar conosco. Se nós ainda tivermos essa mentalidade. Os irmãos já sabem, eu já falei. Quem diz para mim, estamos juntos, é para me irritar, porque quem está junto está, e a gente vê aqui. Quem diz é porque não está, porque não precisa dizer, a gente vê. Hoje não pude por conta daquilo. Irmãos, a Bíblia diz, seja nós falar se ensina ou não. O compromisso não é comigo, é Léo, sabe? E é com o seu Senhor. Mas ele se mostra no seu envolvimento com a comunidade. Quando Jesus fala sobre 3 servos, um ganhou 5, outro ganhou 3, e outro ganhou uma moeda. O que ganhou 3 e 5 foram lá e negociaram. O que ganhou uma foi preguiçoso. A questão é que a bênção de Deus veio para todo mundo recebeu alguma coisa. Quando eu falo sobre isso, conceito, entendimento de cidadania, o que Deus está falando é o seguinte: alerta a minha igreja, alerta a FAI, para que ninguém tenha uma mentalidade distorcida. Irmãos, nós vamos caminhar e vamos viver o sobrenatural. A minha oração é para que ninguém fique para trás, que ninguém negligencie o dom, o chamado de Deus, para que ninguém fique aí, sabe, dando desculpa, esse mês eu não consegui por conta disso, esse domingo eu não posso por conta daquilo, e a gente começa a levantar um monte de desculpa. Se você der essas desculpas que você dá para Deus, para o seu chefe, como que as coisas seriam? Será que você estaria trabalhando, estaria empregado como você está hoje? Porque que para um homem de carne e osso nós conseguimos cumprir? É por conta do dinheiro? É o dinheiro que governa a nossa vida? É por conta do medo de perder um trabalho? Por que você consegue passar a noite em clara para entregar um trabalho, um projeto, alguma coisa no outro dia, mas a gente não consegue orar 10 minutos ao nosso Deus de bom grado? Por que a gente não larga, para os meninos o videogame um pouquinho, vamos ler a Bíblia, cumprir a tarefa que nos tem dada? Ou a gente passa 5, 6, 7, 8, 10 horas por dia grudado naquilo, a hora que a gente vai orar, a gente fala, Senhor, já fecha o olho, cai para o lado, porque a gente não tem mais força para orar. Como é que a gente quer ver de fato Deus agir na nossa vida? Como que a gente quer experimentar os milagres? Como que a gente quer viver o ano sobrenatural? A palavra do Senhor para nós, irmãos, não é uma palavra de condenação, mas é uma palavra para nós acertarmos o passo daquilo que nós estamos fazendo. Porque as promessas de Deus, para se cumprirem na nossa vida, elas precisam de que os princípios a elas estabelecidos sejam prontos. Porque Deus não é incoerente. Às vezes a gente pede algo para Deus grandioso, mas a gente não faz nada. A gente pede, Senhor, me dá uma palavra, fala comigo. Mas qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Como é que veio acontecer o seu chamado? Tive a oportunidade de caminhar com o meu filho semana passada, ele perguntando para mim como é que foi o chamado, eu falando com ele, eu estava sentado lendo a Bíblia, tinha acabado de converter, tinha experiência com o Senhor, lendo a Bíblia, quando Jesus orou e falou, eu orarei ao Pai para que Ele mande mais trabalhadores para a sua seara, compartilhando com Ele o meu chamado. Se a gente não lê a Bíblia, se a gente não tem tempo com Deus, se a gente não ora, não abre o nosso coração, como que você quer ter revelação da parte de Deus?
Você que está orando por uma palavra, você que está orando para Deus abrir uma porta para você, um caminho. Se a gente não gasta tempo com Deus, a gente quer o quê? Uma mágica que está no dedo, as coisas acontecem. A palavra de Deus, irmãos, aqui o diabo está aí tentando nos deturpar a ideia de cidadania. Sabe, eu só contribuo quando eu estiver sobrando, como se Deus estivesse precisando de esmola, como se Deus estivesse fazendo pouco caso. Quer dizer, para todo mundo eu dou aquilo que é devido, dá a César o que é de César, mas quando chega para Deus, se e somente se, são princípios que, se nós não observarmos, irmãos, as promessas de Deus não se cumprirão na nossa vida. Nós precisamos entender quando fala sobre o conceito de cidadania. O texto me chama a atenção. Quando o autor que escreveu esse texto diz: perdem-se então os preciosos privilégios e direitos que da cidadania advêm. E a gente está falando sobre a cidadania celestial. Se a gente não entender esses conceitos básicos, com os princípios que estão ali, nas promessas de Deus não se cumprirão na nossa vida. E isso que me chama a atenção, porque a promessa de Deus para a igreja, esse ano, para nós, é essa. Esse é o ano do sobrenatural, irmãos, e nós vamos de fato viver e vamos ver essas coisas acontecer na nossa vida. Mas se eu não tiver o entendimento que eu sou cidadão celestial, de que a minha pátria está lá, a origem está lá, o que rege a minha vida não são as leis da terra, embora eu também precise me submeter às leis dessa ordem natural do Brasil, em que eu sou cidadão brasileiro, e eu sou por nascimento, porque Deus, em sua presciência, em toda a sabedoria, me fez nascer no Brasil, na cidade de Belo Horizonte. Mas aí então eu não posso mais ignorar essas coisas, porque eu também sou um cidadão celestial. Eu preciso começar agora a agir de conforme, sabe? Se a igreja é algo que é importante para mim, se a Bíblia diz não deixe de congregar como é costume de alguns, se a Bíblia chama a nossa atenção, então que a gente faça disso uma prioridade na nossa vida. A gente coloca que domingo é um dia inegociável. Irmão, se eu não conseguir separar 2, 3 horas para vir adorar e prestar culto ao meu Deus, o que é que eu estou esperando que aconteça no resto da semana? Mágica! Nós abrimos um grupo porque sabemos do deslocamento. Terça-feira, encontro dos homens. Quarta-feira, encontro das mulheres. Fazemos isso online. Experiências tremendas, palavras entrando nas coisas que nós fazemos. Então não fique fora, não caminhe à margem, porque senão, irmãos, muita promessa de Deus não vai cumprir. Não retarde o plano e o propósito de Deus na sua vida. Não fique parado no meio do caminho, não fique quieto, não fique fazendo coisa de só menos. Deus tem urgência em levantar homens e mulheres hoje que podem mudar a realidade, mas se a gente não tiver a ideia de cidadania, porque eu falei, por exemplo, do Samuel, sabe, muita gente não vota e diz assim: não, eu vou lá depois e pago a multa. São pessoas que deixam de exercer o direito, e Deus precisa estar levantando um exército de homens e mulheres aliançados com Ele, irmãos, para a gente santificar, para a gente viver os princípios, para a gente não desprezar absolutamente nada. Coloque isso na sua vida. Esse ano do sobrenatural, eu quero viver um ano de compromisso com Deus em todas as áreas, em todas as regiões da minha vida. Por isso que a gente vai começar a entender e vai ver tudo quanto Deus tem ministrado sobre nós e para a nossa vida. Quando a gente fala sobre cidadania, ô João, volta para mim, Filipenses 3:20. Esse texto precisa ficar marcado, porque é algo que Deus colocou no meu coração, é isso. Sabe, meu povo muitas vezes está vivendo como se a cidadania celestial para eles não representasse absolutamente nada. Direitos e deveres não são exercidos. Eles desprezam muitas vezes tudo aquilo que é colocado diante. A nossa cidadania, porém, está na nossa pátria, que é celestial. Irmãos, esse é o ano para a gente começar a viver essas coisas. Então que Deus está falando para a gente: vamos alinhar tudo isso para a gente ser coerente. Existe e é necessário que haja coerência. Jesus fala que aquele que ouve a palavra e não pratica, ele engana a si mesmo. A Bíblia fala que esse homem, ele é duvidoso
idoso como a onda do mar, não vai receber absolutamente nada. Princípios básicos, comunhão, relacionamento, vida com Deus, devocional, generosidade, são coisas essas que fazem parte da obra, daquilo que Deus está plantando no nosso coração. Experimente, diga, o ano de 2024, ano sobrenatural, vou colocar os princípios da palavra em prática na minha vida. Não negligenciarei a minha origem, não negligenciarei a minha cidadania, porque, irmãos, assim como Paulo, quando ele enfrentou um tribunal e ele foi julgado injustamente, e ele iria ser preso em Jerusalém, ele disse: eu exerço o meu direito de cidadão, apelo a César. A fala de Paulo, todo juiz, magistrado, todo mundo daquela época sabia que ele era um cidadão celestial, ele tinha direito de exercer aquilo que estava sobre ele. Você agora é um cidadão celestial. Se alguma coisa está te pressionando e perturbando, você tem direito de dizer: eu apelo para o meu Pai celestial, que é o Deus que governa esse mundo, que rege todas as coisas, e apresenta para Deus a sua causa, seu incômodo, apresenta para Deus aquilo que está acontecendo. Você não precisa marcar uma audiência, não precisa pegar uma senha, não precisa ficar aí muito tempo aguardando alguma coisa para o que quer que seja. A nossa identidade vem na hora, as coisas se resolvem de uma maneira imediata. Você tem acesso a um tribunal que é sobre todo e qualquer outro. Nós temos acesso ao nosso Pai Celestial. A Bíblia diz exatamente isso, a nossa cidadania. Então, irmãos, em nome de Jesus, da não atrase o cumprimento de promessas de Deus na sua vida. Não viva como um cidadão negligente. Não fique barganhando. Não faça as coisas da sua cabeça. Não faça quando você achar que tem que fazer. Não faça quando você achar que dá para fazer. Faça porque é algo que Deus fez, e veja os milagres acontecendo na sua vida. Se levante, se disponha, comece a marchar. Sonhe grande, coisas grandes e tremendas que Deus tem para cada um de nós, para de fato a gente viver esse sobrenatural em toda a esfera daquilo que Deus tem para fazer e realizar na nossa vida. Sabe, vamos jogar por terra todo o argumento humano e natural. Não queremos ser cidadãos de segunda classe, não queremos ser negligentes, não queremos postergar. Eu não vou dar para Deus as minhas sobras, não vou dar para Deus os meus restos, não vou dar para Deus um animal manco, cego, que ninguém quer. Eu quero sempre caminhar alinhado com aquilo que Deus tem para mim. Por isso, quando nós olhamos a nossa cidadania, porém, está nos céus, eu queria frisar com vocês alguns pontos a respeito da cidadania celestial. Primeiro deles, cidadania celestial não pertence a todos. Embora muita gente se ache filho de Deus, muita gente se declare filho de Deus, muita gente acha que está no pacote, isso não acontece assim. A cidadania celestial só acontece para aqueles que nasceram de novo. Primeiro ponto, só é filho de Deus quem nasce de Deus. Há um texto que a gente diz muito, Evangelho de João, capítulo 1, verso número 12. Não está no texto, não, mas abre para mim, por fazendo favor. Evangelho de João, capítulo 1, verso número 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus. Próximo. Os quais, acompanhem comigo, não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Como que nós obtemos uma cidadania? Por nascimento. Eu nasci de Deus. Por isso eu sou um cidadão celestial, porque a minha pátria está nos céus. Irmãos, viva isso em nome de Jesus. Aproprie dessa palavra, tome isso para a sua vida, sabe? Seja forte, corajoso, porque assim como você tem se esmerado nas coisas dessa terra, a recompensa que nós alcançamos, fazendas celestiais, elas são muito maiores. Então, primeira coisa, novo nascimento não pertence a todos, pertence a aqueles que possuem o novo nascimento. Agora veja bem,
não tem nada a ver com ser membro de igreja, participar de igreja, prática religiosa. Nós vamos hoje celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma ordenança que Deus nos deu. Mas não é porque eu tomo a ceia porque eu sou filho de Deus. Eu tomo a ceia porque eu entendo que eu nasci de novo, sou filho de Deus. Por isso eu posso participar do momento de comunhão, de reforçar e relembrar a minha aliança que Deus fez comigo por meio do seu Filho Jesus. A segunda coisa sobre a cidadania, ela é irrevogável. É interessante que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que os dons de Deus são irrevogáveis. E Paulo escreve aos Efésios falando: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Sabe, a sua cidadania, irmãos, é algo que ninguém pode tirar. Ela é irrevogável. Ninguém pode tomá-la de você. Irrevogável quer dizer que não pode ser desfeito ou alterado. É uma característica de algo que é definitivo e permanente. Quando algo é considerado irrevogável, significa que não há possibilidade de voltar atrás ou de mudar a situação. Eu não tenho como deixar de ser cidadão do reino. Na verdade, tem, até tem. E aí eu vou citar de novo a cidadania que nós temos aqui. Na Constituição do Brasil, até uma lei que eles votaram há poucos meses atrás, você poderia adquirir uma nova cidadania. Se você adquirisse uma nova cidadania, a cidadania brasileira era perdida automaticamente. Por exemplo, se você é casado, o seu esposo, ele tem uma outra nacionalidade, vamos supor que ele é inglês ou ela é inglesa. Se você casou com ele, o país permite que o cônjuge obtenha a cidadania. No Brasil acontecia assim: se você então pedia a cidadania que o seu cônjuge tinha, então você perdia a cidadania brasileira. Mas aí então votaram uma lei, passou no Senado agora, que não perde mais automaticamente. Mas quando eu digo que a cidadania é um direito irrevogável, é porque em Deus, irmãos, nós não conseguimos mudar o nosso status. Uma vez que nós somos cidadãos celestial, uma vez que nós nascemos de Deus, nós não temos como negar a nossa origem. A única forma é se você virar para Deus e disser assim: Deus, a partir de hoje eu não quero ser mais tratado como teu filho. Eu estou abrindo mão. E é sempre uma questão humana, porque durante muito tempo nós caminhávamos com medo de que nós acordávamos sendo filhos de Deus, mas se nós fizéssemos alguma coisa errada, ou se nós pecássemos, nós deixaríamos de ser filhos de Deus. É como um interruptor de lâmpada. Para algumas pessoas, eu acordo sendo filho de Deus. Se eu pego, eu deixo de ser filho de Deus. Mas se eu pedir perdão, eu volto a ser filho de Deus. E aí então, como filho de Deus, se eu errar de novo, eu desligo o interruptor, deixo de ser e volto a ser. A Bíblia não fala em absolutamente nada disso. Porque o que Deus está querendo dizer para mim e para você, que aquele que é nascido de Deus, ele não consegue mudar o seu estado. Não dá para voltar atrás, não dá para reverter a situação, porque Deus quer que você tenha garantia de que aquilo que Ele te deu, aquilo que Ele te deu, ninguém. A nossa cidadania é algo irrevogável. Sabe, essa é a nossa situação. Teve um preço pago que a gente não consegue calcular. A gente até canta aqui: eu nunca saberei o preço. Porque a gente até sabe que foi a vida de Jesus, mas a gente não consegue mensurar, né? A terceira coisa, a cidadania, ela é alcançada somente pela fé sincera e verdadeira na pessoa de Jesus Cristo. Quem nos confere o estado de cidadão do reino é Jesus. Você precisa crer em Jesus como Filho de Deus, aceitar a obra dele em seu favor e passar a viver sobre esses princípios que a Bíblia coloca para todos nós. Quarta coisa, cidadão celestial. A ele confere privilégios inestimáveis que implicam em bênção e exercícios espirituais na companhia do nosso Senhor.
É Jesus quem anda conosco. Ele diz que todos os dias estaria conosco até o final dos séculos. Não existe lugar que a gente vá onde Jesus não vai. E é Ele então quem torna possível todas essas coisas e a caminhada que a gente tem na nossa vida. Então nos dá bênçãos na companhia de Jesus, na habitação permanente do seu Espírito Santo, a garantia de que nós agora, por sermos cidadãos celestiais, nós temos herança, a mesma que Jesus tem, e nós temos uma promessa de perdão que atua na área da nossa vida todos os dias. E ela, por fim, tem um caráter eterno. Implica-nos o fruto da eternidade com Deus. Nós já falamos aqui, irmãos, a vida eterna, ela não vai começar a acontecer no dia que a gente morrer, no dia que a gente for para o céu. Vida eterna é uma qualidade de vida que só Deus tem. Por isso, só quem é filho de Deus pode herdar essa característica de vida eterna. E é exatamente isso que a Bíblia está nos dizendo. Tem um caráter eterno. Ultrapassa essa experiência da vida física. É um evento sobrenatural, onde a ressurreição que vai vir dos corpos pelo arrebatamento, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. O cidadão celestial tem muito a dizer para nós. Mas eu queria parar por aqui, porque o que o Senhor trouxe para mim foi uma comparação. Paulo, ele diz, eu sou cidadão romano, eu estou exercendo os meus direitos, eu apelo para César, eu sou um cidadão romano, você não pode me mandar prender e açoitar sem que haja um processo legal. Paulo conhecia muito bem isso, por isso que ele diz para nós, que nós somos cidadãos do reino. Não podemos desprezar, irmãos, princípios, conceitos, é a palavra que Deus nos dá. Não podemos viver de uma maneira relaxada com Deus. Deus está nos chamando para um grande pacto, para um grande conselho, para que esse ano seja ano de sobrenatural. Você quer ver milagre? Você quer ver a palavra de Deus cumprir na sua vida? Se prepare. Domingo, dia 19, que eu falei para vocês, né? Se não me engano, nós vamos começar aqui 30 minutos antes dos nossos cultos começarem. Nós estaremos recebendo os irmãos, orando e liberando a palavra profética na sua vida. Sabe o que impede o cumprimento dessa palavra profética? Se a gente não vive os princípios a ela relacionados. E o que Deus está falando é se prepare, porque nós vamos ver coisas sobrenaturais, extraordinárias acontecendo. Irmãos, a Bíblia é muito clara. Jesus falou: os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome falarão em novas línguas. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Em meu nome vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. É isso que fala sobre o reino, é isso que tem vindo sobre nós. É isso que o Senhor está dizendo: olha, se preparem, porque vocês vão ver essas coisas acontecendo. Mas a gente tem que ter a consciência de que o que rege a nossa vida são os princípios e direitos, deveres que nós temos como filhos de Deus, de levarmos o Evangelho, de sermos testemunhas de tudo aquilo que o Senhor fez para nós, de não sermos negligentes com as coisas de Deus. Acho que a grande advertência, aquilo que Deus trouxe muito forte ao meu coração é isso. Assim como os homens desprezam a sua pátria, o Senhor tem dito que nós, igreja, muitas vezes temos desprezado o dom que Ele nos tem dado, temos desprezado a cidadania. Tratamos as coisas de Deus como coisa de segunda mão. Ah, se der eu faço, se der eu vou, se der, se der. E aí a gente quer que Deus seja prioridade em todo o nosso tempo. Aí a gente recebe um telefonema falando alguma coisa, não está legal, a gente desespera logo e vai orar para Deus. Eu lembro de uma experiência de um jovem que ele teve, era crente, mas nunca viveu uma vida de compromisso com o Senhor. E esse moço teve um acidente. E eu fui visitá-lo. E ele ficou tetraplégico. O pescoço para baixo, ele não mexia nada. E eu lembro ele no hospital, a dor e o sofrimento. Jovem. Não lembro quantos anos ele tinha, eu também era jovem, tinha 20 e poucos anos, ele não tinha mais do que isso. Ele dizia assim: se Deus me tirar desse quadro, eu vou pregar a sua palavra todos os dias.
E aí a gente fica vendo como que essas coisas acontecem. Quando ele tinha saúde, quando ele tinha vida e quando ele tinha compromisso, quando ele era forte, ele negligenciava os princípios de Deus. Acho que estava num carro com gente, não sei se os colegas estavam bebido, eu não me lembro bem, mas eu vejo, isso na minha mente é claro, um jovem na cama, tetraplégico. Que situação complicada. São coisas que às vezes a gente não pensa, porque a gente quer dar o resto para Deus, a gente quer achar que a gente quer ganhar. Não funciona assim. Lembro de outro jovem também que eu acompanhei seus pais. Estava no hospital Belo Horizonte, caso terrível, jovem também acidente de carro. Teve alguns acidentes, eu já era pastor nessa época, e nós pastores temos acesso, a poder visitar alguém que está no hospital. E eu estava com seus pais em uma sala, e eu me lembro dele passando uma maca para fazer exame. E eu vi, podia ter acesso a ele, seus pais estavam assim, não viram. E veio um outro colega, pastor, comigo. E eles não deixavam a gente entrar no CTI, mas a gente estava em um local muito restrito. E eles deixaram, por alguns minutos, nós entrarmos e orarmos por aquele jovem tão profundo. E tivemos ali uma experiência que a partir do momento que nós entramos e oramos sobre ele, na hora, o marcador cardíaco disparou. Foi lá em cima. E eu olhei para quem estava comigo e a gente não sabia o que fazia, se a gente saía correndo, se a gente chamava um médico. Ele estava em coma, ele não entendia absolutamente nada, mas naquele momento que nós entramos, oramos por ele, alguma coisa aconteceu. E dali ele partiu, foi embora, não sobreviveu. E aí a gente começa a ver essas coisas. Quando é que de fato eu vou viver os princípios de Deus? Entende, irmãos? Deus está dizendo o seguinte: vamos lá, gente, vamos viver sonho e promessa que eu tenho para vocês. Não sejam negligentes, nem cidadãos de segunda classe. Eu tenho promessa, irmãos, a maior alegria de Deus é poder cumprir na nossa vida tudo aquilo que Ele vai falar. E se prepare, nós vamos começar agora com o essencial. Tenho insistido com vocês. Vamos ligar para quem ainda não se inscreveu. Eu queria que toda a igreja caminhasse. Depois nós vamos fazer a oficina de dons, a escola de ativação profética. Se nós não falarmos a linguagem do reino, a gente não vai muito longe. Queremos abordar isso, queremos viver. Esse ano para nós é o ano da nossa cidadania. João, volta no primeiro lá, que a gente viu, fazendo favor. Filipenses 3:20. Guarda isso, irmãos. A nossa cidadania é celestial. É a nossa pátria. O local onde nós nascemos. Isso diz muito. Porque o diabo quer que a gente despreze isso, que a gente não dê conta. É a figura que vem para mim, irmãos. Essa coisa está forte, nítida, está pulsando muito forte. Vem de Deus. É como um grão de mostarda, que quando você joga na terra, ele cresce, se torna um grande arbusto, e as aves dos céus vêm e se aninham sobre os seus galhos. O reino dos céus é como um homem que semeia na sua terra, vê o inimigo de noite e semeia. Vem água, que Deus está falando é isso. Olha, nós estamos debaixo de um ataque, de um torpor muito grande, para a gente não entender a realidade do reino. O diabo não quer que a gente entenda essas coisas, ou que se entenda, a gente as despreze, não coloque fé em tudo aquilo que Deus tem. Mas esse ano, naquilo que depender de nós, estaremos aqui sempre pregando essa realidade. Começando o culto 30 minutos mais cedo, orando e profetizando, falando a linguagem de Deus. Chega, irmãos, não dá mais para a gente caminhar na força do nosso braço, não dá mais para a gente viver como homem natural. Não, queremos ver os milagres acontecendo, queremos ver uma onda nos cobrindo, o poder de Deus se manifestando. Nós estamos de fato crendo, profetizando e dizendo isso todos os dias da nossa vida. Quando soltamos no ano passado, em janeiro, o ano da construção, jamais imaginávamos aquilo que Deus poderia fazer, e o que Deus fez é nos trazer para aqui hoje.
Se Deus quiser, esse ano ainda vamos começar a construção de uma casa que Deus nos deu, nos juntou, nos trouxe para um novo tempo, para um novo momento. Olha, é momento agora de sonhar grande. Você vai dizer: Pai, em nome de Jesus, eu jamais serei um cidadão de segunda classe. Senhor, eu não vou postergar. O problema é que se a gente demorar muito, as pessoas vão passar na nossa frente, mas não é essa a questão, é que nós vamos atrasar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Isso é inquietude do nosso coração. Seja pronto, apto, disponível. Diga para o Senhor: estou aqui. Se ofereça sempre ao Senhor. Seja o primeiro. Fala: Senhor, conta comigo, eu estou aqui. Se mostra ao Senhor. Quando vier, adore ao Senhor com intensidade. Sabe, cante, louve, adore, entregue a Deus o seu melhor. Mostre para Ele o quanto você o ama. Não vai ser uma dor de cabeça, não vai ser uma chuva, não vai ser alguma coisinha que vai te parar, de te impedir de entregar o seu melhor para Deus. E eu estou cansado dos argumentos: mas eu não posso fazer em casa. Pode, irmão. Deite em cima da cama, debaixo da cama, faz do jeito que você quiser. Mas eu te pergunto: é assim que você gostaria de ser tratado por Deus? Quando Deus te chama para o convite, Jesus deixa isso muito claro. O homem chamou as pessoas para o casamento do seu filho. E um disse assim: eu não vou porque eu comprei um sítio. Olha os sítios aí prendendo as pessoas. Eu comprei um sítio, eu tenho que testar minha terra. Outra: eu comprei uma junta de boi, eu tenho que ver se eles aram bem a terra. E a indignação foi que ninguém estava apto e pronto para ir à festa, para o convite de Deus. E aí então a ordem é: vai então pelos cantos, pelas esquinas, chame aqueles que estão aí, os transeuntes, os desocupados, porque eu quero a minha casa cheia. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu quero dizer mais uma vez para o meu Deus, renovar meu compromisso. Senhor, estou aqui, eu quero ser o primeiro. Sabe, me acorda na hora que tiver que acordar, me levanta, eu faço o que for preciso. Estou aqui, Senhor, para contribuir com a minha vida, o meu vigor, com dom, talento, com dinheiro, com qualquer coisa que você me chamar. Eu não quero ser negligente com o dom e com o chamado que o Senhor tem. Quando você me chamar, não vou dar uma desculpa: eu estou cansado, estou com fome. Já comentei com os irmãos ano passado, nós estamos na campanha da terça-feira, estamos orando para que as famílias venham, marido, mulher, esposa, filhos e pais, todo mundo junto. Mas era o pior dia para mim a terça-feira, porque eu fazia jejum de café, e eu não sabia, mas aquilo me dominava. Eu estava com aquele negócio, e terça-feira não conversa comigo, porque eu estava dando choque. Eu falei: você quer saber? Eu vou ficar por conta do café. Sabe o que eu fiz? Parei de beber café. Nunca mais tive problema de jejuar terça-feira. Cortei. Café para mim é algo que eu faço social. Porque eu estou dizendo para o meu Deus: olha, eu prefiro, Senhor, estar em compromisso, aliança, orando por as famílias, porque nós estamos orando por isso, irmãos, que as famílias venham. Queremos ver as pessoas se convertendo e vindo para cá. É mais importante do que uma xícara de café. Essas coisas vão mostrando para a gente a disposição do nosso coração. O Deus que eu amo vale mais do que uma xícara de café, do que um copo de refrigerante, do que um pedaço de carne, um bife. E aí a gente vai caminhando e vai entendendo. São essas coisas que vão provando o nosso coração, Deus que nós amamos. Quero trazer para o Senhor o melhor, não o pior. Não vou dar o resto, não vou dar o que sobra, quando der. E assim mesmo, Deus está pegando o boi. Depende, é só coisa de Minas, Deus pegar o boi, né? Quem está ouvindo, não sei nem para onde vai, mas vocês entenderam. Mas é isso, um chamado para nós. A noite diz isso. Eu queria finalizar celebrando a ceia do Senhor. Porque na ceia, irmãos, a gente sabe do nosso compromisso. A ceia fala para a gente exatamente dessa realidade. Ele assumiu um compromisso conosco. Pergunta do Senhor é: você quer assumir um compromisso comigo? Quer me dar o seu melhor, não o seu resto? Quer me dar os seus dons e talentos? Você quer de fato me entregar o seu coração, a sua mente? Quer me entregar o seu tempo? Quer de fato me ver e caminhar comigo? Quer desfrutar todas essas coisas? Porque aí nós temos uma aliança dupla. Uma aliança envolve ambas as partes. E é o que o Senhor está nos chamando para fazer. E é o que nós queremos fazer nessa hora. Fique de pé.
Nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Enquanto isso, você recebe os elementos da ceia. E logo depois nós vamos estar adorando a Deus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava o amor, Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, e nela se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder da treva vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Declare nessa noite, ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre. Hoje estou essa noite, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia,
Aleluia. O máximo que Deus poderia fazer por nós, Ele fez. Nos tornou seus filhos. E aí a gente tem hoje um passaporte, uma entrada, um direito que nem todo mundo tem. A questão que incomodava as pessoas é que Jesus falava: eu sou dos céus. E os fariseus, os religiosos da sua época não entendiam isso. E se nós dissermos que a nossa origem está em Deus, as pessoas também não vão entender. Mas a gente não precisa simplesmente afirmar. Deus está dizendo para a gente: viva. Porque sou eu que te sustento, sou eu que te cuido, sou eu que te dou saúde. Sou eu que estou com você, sou eu que te chamo. Sou eu que te levo a caminhar, sou eu que te dou sonhos. Sou eu que te dou o ar que respira. Sou eu que te dou o meu espírito. Sou eu quem te aconselha, sou eu quem te faz andar. Cidadania quer dizer isso. Eu tenho direitos de ter o meu Deus ao meu lado, comigo, o tempo inteiro. Não só quando a gente passa aperto, não só quando as coisas estão difíceis, não só quando a gente recebe um terrível diagnóstico, não, no momento de alegria, quando eu consigo passar em algo que eu estava querendo, quando eu alcanço uma meta que eu desejava. Deus é o Deus que esteja conosco, que está em todo o tempo nos chamando a isso. É o Deus que nos está nos levando a viver momentos sobrenaturais. Para deixar isso bem claro, bem sério, nós cantamos uma canção que fala sobre essa realidade. Deus Pai o abandonou. Isso parece cruel, rude, até algo que a gente não consegue entender. Mas era preciso. Jesus está dizendo: olha, eu me separei do meu Pai, para que nunca mais o Pai separasse de vocês. Cidadão significa isso. Nós estamos em plena comunhão. Nós temos acesso aos céus em todo o tempo. Nós temos agora um passaporte. Para a gente entrar em um país, a gente precisa mostrar a nossa identidade, o nosso passaporte. E ele contém a nossa origem. De onde você é? Eu sou dos céus. Eu entro nos céus. Eu falo com meu Pai. Eu chamo o reino dos céus para descer e vir sobre nós. Eu tenho essa certeza, essa garantia. Por isso que a Bíblia diz para a gente celebrar a ceia do Senhor. Na ceia do Senhor a gente anuncia a morte dele, porque foi na morte de Jesus que nós nos tornamos cidadãos dos céus. Quando Jesus ressuscita e inaugura uma nova época da graça, aonde homens e mulheres que creem nele se tornam filhos de Deus. E é por isso que nesta noite, mais uma vez, em cumprimento da palavra do Senhor, nós iremos celebrar aqui a ceia do Senhor. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, e ele quebrou esse pão, e ele apresentou ao Pai, e ele deu graças. E ele disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. No corpo de Jesus, representando ali as nossas dores e mazelas, tudo aquilo que constava contra a nossa vida, tudo foi absorvido pelo corpo de Jesus. E naquela época, naquele momento, ali na cruz, ele morreu, morrendo assim também as nossas transgressões. A punição que eu merecia sofrer caiu sobre Jesus. Deus hoje não vai me punir por algo que eu faça, porque Jesus já assumiu o castigo e a culpa pelo meu pecado e foi punido no seu corpo. Por isso que a ceia é tão importante, porque na morte de Jesus, Deus estava satisfazendo a sua justiça. Eu e você nos tornamos livres. Nós não estamos devendo nada. Andamos na presença do Senhor de cabeça erguida, usufruindo, desfrutando de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E para deixar isso claro para nós, juntos agora, mais uma vez, participando desse momento do corpo de Cristo, como cidadãos do reino, comamos juntos o pão nessa hora. A Bíblia também declara que depois de haver ceado, ele tomou o cálice. E Jesus ergueu o cálice e disse: esse cálice representa o meu sangue que será derramado
E eu estou fazendo com vocês uma nova aliança, na qual vocês se tornarão filhos de Deus. Vocês serão cidadãos do reino. Meu Pai vai gerar o espírito de vocês de novo. Esse espírito que vocês têm aí veio de Adão. Ele nasceu em pecado, separado de Deus. Mas agora vocês vão nascer de novo. E nascer de novo, vocês vão viver e desfrutar uma nova vida. Assim como eu vim dos céus, a origem de vocês também está sendo transferida e virão dos céus. Esse é o sangue da nova aliança. Por isso, juntos, agora, celebremos a nova aliança, bebendo do cálice do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Pai. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos celebramos a vitória de Jesus, aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos celebramos Jesus, aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Ele venceu, Ele venceu, venceu, venceu. Ele venceu, Ele venceu, venceu. E todas as coisas estão debaixo do seu nome, nome sobre todo nome. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus.
adorar o nosso Deus, dar a Ele o nosso culto. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso serviço. É isso que queremos, adorar ao Senhor com todo o ímpeto, com toda a força do nosso ser. Aleluia. Pai, nós te louvamos por isso. Obrigado pelo teu cuidado, carinho e amor que nos chama a vivermos uma vida cumprindo os teus propósitos e vendo as tuas promessas se realizando na nossa vida. Pai, cada palavra que virá esse ano, a nossa oração é que ela se torne realidade, se cumpra, que vejamos de fato tudo quanto o Senhor tem falado se manifestando no nosso meio. A começar de nós nos santificando ao Senhor, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Veremos o sobrenatural, os dias da nossa vida, veremos e contemplaremos milagres, a glória do Senhor vindo e descendo sobre nós de uma forma sobrenatural. Senhor, viveremos como cidadãos do reino. Não daremos ao Senhor os restos do nosso dia, das nossas horas, de tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Nós queremos ser cidadãos com os quais o Senhor pode contar. Não queremos negligenciar os teus princípios. O Senhor, a tua palavra, o louvor, a adoração, o culto, a generosidade, absolutamente nada de tudo que o Senhor nos tem chamado. Pelo contrário, queremos ter esse coração grato e alegre. Queremos, ó Deus, festejar, alegrar, adorar, pular com o Senhor e viver essas experiências a cada dia, a cada momento, a cada minuto da nossa vida. Obrigado pelo chamado, por aquilo que o Senhor está fazendo no nosso coração. Todos nós vivamos isso de uma forma plena e abundante, em nome de Jesus. E agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que os dons e a consolação do Espírito de Deus sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, uma semana de vitória, vá na paz, na graça, no favor do Senhor. Lembrando que domingo que vem o nosso culto é somente online. Um abraço a todos, graça e paz.